Nossa, oxi, um trabalho pra sexta-feira e hoje é quinta? Nossa, velho, eu vou ter que pedir ajuda pra alguém. Acho que o único que tá disponível agora é o Artzinho, só que onde é que eu deixei meu celular? Vou ligar pelo PC mesmo. Alô, Arthurzinho? Oi. Mano, acabei de ver, tem um trabalho pra sexta-feira, velho. Você não quer. No caso é pra amanhã. Você não quer fazer comigo, não? Não. Ah, mas por que? Ah, não, velho. O cara desligou na minha cara, velho. Vou ter que fazer sozinho. Só vou ter que trocar essas roupas aqui. Agora sim. Hum, aqui mesmo. Telão. Ah, tá tudo pronto aí? Ah, então dá pra gente começar. Bem, primeiramente um bom dia para você que está assistindo e, segundamente, bem-vindo à pós-independência americana. Bem, voltando. Após o fim da Guerra da Independência das 13 Colônias, que em 1783 vinha a ser estabelecido pelo Tratado de Paris, os Estados Unidos se estendia do Oceano Atlântico até o rio Mississippi. Enquanto no norte tinha uma separação que acho que pode se dizer uma fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, ele era estabelecido ali pela região dos Grandes Lagos e por uma linha de divisão bem mal colocada. E o sul ele vinha se estendendo até a Flórida, que na época pertencia à Espanha. E como eu falei aqui no começo, a gente vai apresentar aqui como que os Estados Unidos se virou pós a sua independência, como ele se organizou socialmente, economicamente, politicamente e também alguns eventos que ocorreram nesse meio tempo. Isso foi só uma introduçãozinha. Agora eu vou deixar nas mãos de uma especialista e fiquem com o resto aí. Falou. Oi, meu nome é Ana Loló e eu vim falar sobre a primeira organização política. Na organização política inicial, cada um dos três estados ele tinha a sua própria constituição. Em quase todos, o poder legislativo ele era exercido por duas câmeras e o poder executivo ele ficava a cargo de um governo eleito pelo povo ou pelas câmaras. E o direito do voto, ele era reservado aos homens livres, que deveriam dispor de certa renda, que seria o caso do voto censitário. Já em março de 1781, a adoção dos artigos da Confederação, uma espécie de liga de amizade, apenas estabeleceu alguns poucos vínculos entre esses estados. Os poderes executivos e o judiciário, eles não existiam em âmbito nacional, apenas o Congresso Continental, que em cada estado tinha direito de um voto, que servia para administrar os problemas comuns. Porém, de qualquer forma, o Congresso Continental ele não podia lançar os impostos, convocar tropas, punir infratores das leis ou obrigar os estados a observar os tratados assinados por eles em relação a outros países. Da mesma maneira, não dispunha de autonomia financeira para manter as funções do governo. Esses problemas, eles fizeram uma preocupação para a necessidade de fazer um governo nacional com regras claras por meio de uma constituição escrita que equilibrasse as grandes questões nacionais com respeito aos interesses locais.
Oi, boa noite, aqui é o Emerson e hoje eu vim falar da nascente sociedade estadunidense. Em termos sociais, existia uma significativa diferença entre o Estado do Sul e o Estado do Norte na Nova Inglaterra. Nos Estados do Sul, havia uma aristocracia de proprietários possuidora de lavoura, de tabaco, de arroz e índigo, ou anileira, cultivadas por escravos. Nos Estados do Norte, a sociedade era mais democrática, formada majoritariamente por pequenos proprietários que professando o puritanismo, eram mais rudes e independentes. Os estados do centro possuíam uma população de comerciantes e colonos de várias origens, holandeses, ingleses, irlandeses e alemães, e seitas religiosas. O primeiro censo realizado nos Estados Unidos foi em 1790, que registrou uma população de 4 milhões de habitantes, dos quais cerca de 1,5 milhões eram africanos escravizados. Opa, meu nome é Gabriel e eu vou apresentar sobre os problemas políticos, econômicos e sociais. Durante a Guerra de Independência, muitos indivíduos enriqueceram com contrabandos, especulações e vendas de alimento. O término da guerra levou ao fim da euforia econômica e dos meios ilícitos de se ganhar a vida, e o país mergulhou em uma situação econômica crítica. No geral, os estados não se entendiam acerca de questões de comércio externo e interno. Eclodiram motins de soldados, ameaças de separação e dificuldades da política externa, sobretudo nas regiões de fronteira com a Inglaterra, a França e a Espanha. Contudo, um dos grandes problemas era a falta de autoridade central, que pudesse coordenar os estados e emitir decisões comuns a todos. Enquanto a Convenção da Filadélfia elaborava a Constituição, o Congresso da Confederação estabeleceu o Regulamento do Noroeste, 13 de 7 de 1787, para a ocupação das terras a oeste dos 13 estados, e por isso o documento também foi chamado de Carta do Oeste. Segundo o regulamento, as regiões a noroeste do rio Ohio seriam reconhecidas como domínios federais que, abertos à colonização, poderiam originar novos estados, desde que atingissem um mínimo de população. A partir de então, seriam admitidos à união em pé de igualdade com os demais estados. O regulamento do Noroeste serviu de base para a organização do restante do território. Assim, à medida que a colonização do Oeste avançava, novos estados foram se formando. Oi, eu sou o Arthurzinho e eu vou falar um pouquinho da Constituição dos Estados Unidos de 1787. A Constituição Republicana dos Estados Unidos da América foi inspirada nas ideias de John Locke, para a parte do governo representativo, e de Montesquieu, para a parte da divisão de poderes. Estabeleceu os princípios gerais de governo e sua forma, normas de formação dos poderes públicos, distribuição e atribuições e competências,
direitos e deveres dos cidadãos e regras sobre a organização econômica e social. Em 1787, reuniu-se a Convenção da Filadélfia, que promulgou a Constituição no dia 17 de setembro de 1787 e submeteu à aprovação de cada estado. O texto foi ratificado no dia 21 de julho de 1788 e alterado por algumas emendas, permanece em vigor até a atualidade. A Constituição criou instituições flexíveis o suficiente para se adaptarem às mais diversas situações, buscando o equilíbrio entre os poderes locais e o poder central. Coube às autoridades federais o direito de declarar guerra, negociar tratados, dispor de forças armadas, emitir moeda, fazer empréstimos, regulamentar o comércio externo e interno e cobrar impostos. Fora desses domínios, os estados permanecem soberanos. Ao conceder amplos poderes aos governos estaduais em relação ao governo da União, a Constituição estadunidense consagrou essa forma de organização política, denominada federalismo. A organização do governo federal fundou-se no princípio da divisão de poderes executivo, legislativo e judiciário. O executivo é exercido pelo presidente da República por um mandato de 4 anos, com direito a uma reeleição. O presidente e o vice-presidente são eleitos por um colégio de eleitores escolhido em cada estado, em número igual ao de representante desse estado na Câmara dos Representantes mais 2. Já o legislativo é exercido pelo Congresso, composto pelo Senado e pela Câmara dos Representantes. Os membros do Senado, eleitos pelas Assembleias Legislativas Estaduais, que tem 2 por estado, têm mandatos de 6 anos, com renovação bianual. Os membros da Câmara dos Representantes, que são escolhidos por eleição direta em número proporcional à população do estado, têm mandatos de 2 anos. Ai. Opa. Nossa. Como é que fecha isso daqui? Pronto. Chama aqui. Bem, chegamos ao final da nossa apresentação. Eu espero que todos vocês tenham gostado. E se você é um fodinha, já vai deixando logo seu joinha. E também, pra gente não finalizar tão seco assim, tem uma surpresa. Vem aqui, sobe aqui no palco, cameraman. Vem aqui, ó. Segue outro aqui, ó.